Olá pessoal, bom estar com você novamente. Nós estamos agora no mês de setembro, estamos começando setembro e finalizando o livro de João. Então essa semana nós estamos em João capítulo 18, tá? Então agora, durante o mês de setembro, vamos fechar todo o livro de João. Que bom que você esteve conosco, estudamos todos os capítulos do livro de João, os aspectos mais importantes dentro de cada capítulo. Com certeza você foi muito abençoado e você pode revisar isso depois, né? Pode guardar isso para você e você com certeza pode entender e compreender muito mais o livro de João, conversar na sua célula, bater um papo, né, a respeito dele e realmente ver as partes mais assim importantes do livro, coisas que marcaram a história de Jesus. As conversas do livro de João são sempre conversas mais profundas, onde Jesus fala muito do coração dele, traz revelações, realmente coisas bem íntimas que ele esteve, né? O seu tempo que ele esteve com os discípulos. Então, agora aqui é a percepção de João, então, a respeito da crucificação. Então, a gente vai começar em nosso quebra-gelo, nossa dinâmica dessa semana, pensando num julgamento. Essa é um pouquinho diferente, então eu vou falar para você o que a gente tem assim dentro então de um julgamento, dentro de um tribunal, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente tem dentro de um tribunal no momento de um julgamento? A gente tem uma pessoa, né? Alguém sendo julgado, né? Nós temos os seus defensores, temos os seus acusadores e temos o juiz que vai dar a sentença sobre aquela situação. Às vezes a gente tem, né, um corpo de jurados que vai trazer a resposta para o juiz junto com ele. O juiz às vezes determina a pena e esse corpo de jurado, mas a gente vai chamar esse corpo de jurado como se fosse parte do juiz, daquele que está dando a sentença final, tá? Então, quero que você imagine um crime não tão grave, né? Mas um crime grave, que é um crime de roubo, de falsificação, alguma coisa assim nesse sentido, para a gente colocar aqui em questão e colocar uma imaginação a respeito disso, tá? Então a gente teria todos esses personagens, esses elementos dentro do tribunal e eu quero deixar com você uma pergunta. Qual a condição mais fácil para se estar? Ou seja, qual personagem você acha que é o personagem mais fácil de você viver? Aquele que está sendo acusado, os acusadores, aqueles que sofreram o dano, os defensores desse que está sendo acusado ou o próprio juiz. Quando a gente fala sobre isso, a gente imagina que a pessoa, né, que está sendo julgada, ela é a única que realmente sabe a verdade do que aconteceu, né, de fato mesmo, o que aconteceu naquela situação. Se ela está sendo injustiçada ou se de fato ela é culpada, né? Aí a gente tem os acusadores, aqueles que sofreram o dano, que estão vivenciando o problema, né, que sofreram essa circunstância que eu citei, né? A gente tem os defensores que realmente não sabem, né, se realmente aquilo que está acontecendo é verdadeiro ou não, mas eles estão ali para defender a pessoa, né? E temos o juiz, aquele que vai carregar para sempre o ônus de julgar da forma correta ou incorreta aquela situação. Imagine algo assim, imagine esse tribunal todo acontecendo e eu vou deixar essa pergunta para você. Em qual lugar você gostaria de estar? No lugar de quem? Entre todos esses personagens, qual é o lugar que você preferiria estar? Então, pense sobre isso, a gente vai compartilhar na nossa célula. Se você está sozinho fazendo esse estudo, anota aí e imagina que condição você estaria, né? E qual seria o melhor lugar para estar e por quê? Por que razão é melhor estar neste lugar? Eu tenho certeza que os nossos corações vão ser revelados nesse momento, porque tem muita coisa em jogo quando a gente pensa num tribunal. Bom, vamos então para a nossa reflexão, que hoje está no capítulo 18 de João. A gente não vai ler o capítulo todo, mas eu gostaria que você, se você está em casa, se você está se preparando para a sua célula, é importante que você leia todo o capítulo para você ficar por dentro, para você chegar na célula entendendo bem, né? Mas aqui a gente vai parar em alguns versículos importantes, nós vamos comentar e você vai poder participar
desses versículos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver os destaques então deste capítulo. Versículos 4 e 5 que eu quero ler com você. Diz assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Entre parênteses está aqui, e o Judas, o traidor, estava com eles. Então, nos versículos 4 e 5, a gente tem aquela frase-chave, aquela expressão importante dentro do livro de João, que é eu sou. Jesus responde àqueles homens que estavam à sua procura como eu sou. E essa é uma expressão que evoca o próprio nome de Deus, né? O grande eu sou. E nós estudamos durante o livro de João vários momentos em que Jesus se apresenta como eu sou. Então, vale lembrar agora quais foram esses momentos que Jesus disse. Então, quais são os eu sou que Jesus apresentou dentro do livro de João? É a nossa dinâmica agora. Então, só para relembrar com você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, deixei esse exemplo para você. Procura aí outros momentos em que Jesus disse eu sou, dentro do livro de João. Bom, os versículos 15 até o 18 e o 25 e 26 são os momentos relacionados à história de Pedro, né? O momento em que Pedro nega Jesus. Então, eu queria ver com você esses versículos, eu quero ler com você, então, dos versículos 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: não sou. Versículo 18. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Vamos lá para o versículo 25 e 26. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo-se, perguntaram: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi você com ele no olival? E mais uma vez Pedro negou. No mesmo instante, um galo cantou. Essa história é uma história bem conhecida, né? Esse momento que Jesus já havia predito, já havia dito a Pedro que aconteceria, que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. E aqui a gente tem então a descrição desse fato. E esse momento é um momento assim bem interessante, né? Quando a gente vai para Lucas, capítulo 22, dos versículos 60 a 62, a gente tem o relato dessa história, né? A partir da visão de Lucas ali. E aí naquela passagem de Lucas, o que me chama a atenção é que ali descreve o olhar de Jesus para Pedro. Diz que Jesus fitou Pedro, né, naquele instante e olhou nos olhos de Pedro. Eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você negou Jesus. Como é que você poderia ter negado Jesus? Pense comigo. Através de atitudes, através de se omitir, às vezes mesmo deixar de revelar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, a sua fé, né, em Jesus. Eu também já fiz isso. E muitas vezes depois vem um sentimento de culpa, né? Vem um sentimento de, puxa vida, eu fiz isso com Jesus, naquele instante eu podia ter dito aquilo que eu creio, eu podia ter me posicionado diante dos meus amigos, eu podia ter dado a minha cara para bater, como a gente diz, né? Eu poderia realmente ter enfrentado aquela situação de uma outra maneira. Mas o mais interessante é que esse olhar de Jesus, eu acredito que foi um olhar curador para a vida de Pedro. Porque Pedro, ao sair dali, chorou amargamente. Ele chorou e encontrou um lugar de arrependimento e de contrição, um lugar de mudança de vida. Tanto que Pedro, depois, no livro de Atos, se levanta corajosamente, enfrentando uma multidão,
enfrentando os líderes da época e pregando sobre Jesus. Mas eu queria pensar com você, o que é que você diria sobre esse olhar de Jesus? O que é que o olhar de Jesus transmitiu a Pedro que fez com que ele pudesse encontrar um lugar de arrependimento e de contrição, de quebrantamento? Versículos 19 a 24, a gente tem também uma outra questão, né? É quando Jesus é apresentado a dois tipos de autoridade, a autoridade religiosa e a autoridade romana, nos versículos 28 a 40, então a gente tem também, né? Então do 19 ao 24 e depois do 28 ao 40. Então quero ler com você agora esse trecho. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas, se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Vamos ao versículo 28 agora. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam-lhe: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Leve-no a julgamento conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram os do seu povo, os chefes dos sacerdotes, que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. O que nós vemos na leitura, que acabamos de fazer, é o momento em que Jesus recebe as acusações, né? Tanto dos judeus, dos líderes judeus, quanto de Pilatos. Então, o que a gente vê é que tudo foi armado, preparado. A gente vê uma série de pessoas acusando Jesus falsamente, um interrogatório a Jesus, né? E uma situação toda forçada, onde essas testemunhas, os outros evangelhos nos mostram, elas não são testemunhas confiáveis, foram realmente, né, preparados para aquilo. Então, a gente percebe que nesses diálogos entre Jesus, né, especialmente entre Pilatos, eu quero dar uma ênfase a isso, existe uma conversa a respeito do reino. Quem seria o rei, né? O que é que Jesus seria? Jesus realmente seria um rei.
Tanto que Jesus na cruz recebe uma pequena placa escrito Rei dos Judeus. Foi isso que Pilatos determinou que fosse escrito, né? E os judeus até reclamaram, depois a gente vai ver isso. Mas o que a gente percebe nos versículos 36 e 37 é Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo. Eu vim aqui para testemunhar a verdade, para anunciar a verdade de Deus Pai. Então Jesus diz: olha, meu reino não é daqui. E introduz esse aspecto da verdade. E me chama uma atenção muito assim, muito interessante. Pilatos vem com uma pergunta para Jesus: mas o que é a verdade? E a gente não sabe quanto tempo sobra ali nesse diálogo. Apenas o verso seguinte diz que imediatamente Pilatos sai dali, né? Mas o que a gente percebe é que havia uma grande interrogação no coração de Pilatos. O que é a verdade? E aí eu queria deixar com você essa questão para vocês conversarem dentro da célula. O que é a verdade? E aí, para fechar esse aspecto aqui, essa parte da nossa reflexão, no versículo 40, o que a gente percebe é que o povo, quando perguntado, escolhe um bandido. Ao invés de poder libertar Jesus, Pilatos estava dando a eles a chance de escolherem quem eles gostariam que fosse liberto, e eles preferem um bandido, Barrabás. E fica a pergunta para nós: quem é que nós escolheríamos? Não precisa nem compartilhar essa pergunta, mas realmente há muitas questões a respeito disso na nossa vida, sobre as nossas escolhas. Deus prepara para nós momentos chaves da nossa vida em que nós podemos fazer escolhas. Podemos escolher o caminho de Jesus e podemos escolher um outro caminho. Podemos escolher a pessoa de Jesus e podemos escolher um bandido para as nossas vidas. Só reflete sobre isso. Bom, nosso estudo continua e a gente vai falar sobre a nossa aplicação agora, Então, a história paralela de Pedro nos mostra que ele encontrou um lugar de arrependimento, um lugar de reconhecer o seu pecado, o momento que ele negou Jesus, o olhar de Jesus a gente já conversou aqui, e ele foi para esse lugar de arrependimento, de choro, de buscar a presença de Deus. Então, vamos pensar aqui um pouquinho mais a respeito dessa pergunta que eu já deixei, desse comentário que eu já fiz durante o estudo, mas agora eu queria que você pensasse. Quando você tem negado Jesus, pelo que você tem negado Ele? De que forma você tem negado Jesus? Todos nós, em muitos momentos da vida, quando escolhemos algo diferente do que a vontade de Deus, estamos negando Jesus. E aí eu queria deixar umas perguntas para você refletir. Será que temos negado Jesus quando nós mentimos? Quando nós mentimos parcialmente ou mesmo na totalidade? Será que temos negado Jesus quando nós nos escondemos e tentamos manter o nosso status, a nossa vida confortável muitas vezes, Será que temos negado Jesus quando culpamos outros pelas frustrações que nós estamos vivendo, pelas situações que estamos passando? Ou será que nós estamos apenas nos omitindo diante de situações que a gente poderia realmente indicar um caminho para a vida de alguém, ou mesmo nos posicionar diante de uma conversa, diante de uma situação? Sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso no estudo, mas agora na aplicação, eu queria que você gastasse um pouco mais de tempo para que a gente possa orar sobre isso. O que nós percebemos é que nesse tempo, o diabo veio para tentar fazer com que a gente fosse, realmente com que a igreja se escondesse, fosse envergonhada.
E o que nós percebemos é que cada vez mais nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar diante do mundo que nós vivemos. Precisamos dizer o que nós pensamos, precisamos colocar a nossa postura, a nossa fé, precisamos realmente não nos omitirmos e não fugirmos, não colocarmos a culpa diante de outra situação ou de outra pessoa, mas precisamos falar sobre o que nós cremos. E são dias importantes de fazermos isso. O que nós temos visto é que a perseguição à igreja, aos cristãos, tem crescido em todo o mundo. E vemos então a igreja pagando um alto preço por ser cristão, né? por se posicionar, sendo a sua fé revelada. Pense sobre isso em diversos países de todo o mundo, isso está acontecendo agora. Nos países da Ásia, como a China, como Coreia do Norte, em países como o Irã, em países como do Oriente Médio, mesmo na África, em muitos lugares, as pessoas têm pago um alto preço para serem realmente posicionadas diante da sua fé. Deus está confrontando o nosso coração e nós precisamos orar a respeito disso. Então, eu queria convidar você, nesse momento da aplicação, a pensar a respeito desse assunto e realmente a se solidarizar, a colocar-se ombro a ombro com aqueles que têm sido provados na sua fé, que não têm negado Jesus, mas têm realmente declarado a sua fé e que muitas vezes têm pago com a própria vida. Que nós possamos não só orar por eles, mas orar também por nós mesmos, para que nós também sejamos pessoas capazes de se posicionar hoje diante do mundo, diante dos nossos inimigos, diante da nossa família, diante dos nossos amigos. Que o Senhor nos dê graça para isso. Amém? Chegamos aos nossos avisos agora. Fique de olho nas nossas redes sociais. Siga, não só a INA Londrina, mas siga também a INA Campus Zona Sul, Campus Cambé, siga os pastores, para você ficar sempre por dentro, porque a gente está toda hora mudando as nossas estratégias, e também estamos chegando aqueles momentos em que podemos abrir um pouco mais, estamos voltando com diversos cursos, diversas áreas da igreja, então você precisa seguir para ficar de olho naquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes você não vai receber essas notificações, mas você precisa ir lá no YouTube e acessar o canal, seguir o canal para poder receber as notificações, tá bom? Então, isso é bem importante. Olha só, seguimos com a nossa Cesta da Generosidade. Em breve vamos ter novidades sobre como vamos fazer o nosso bazar. Estamos estudando e esperando a liberação da prefeitura para que possamos fazer. Com certeza vai abençoar a tua vida, vai abençoar muitas pessoas. Então, fica esperto, fica ligado que a gente logo, logo vai ter o bazar. E especialmente, nós estamos voltando com a integração. Você pode participar da integração presencialmente no domingo, às 8 da manhã, ou na terça-feira, às 8 da noite. Você pode, talvez se você é casado, seu esposo vem no horário, você vem outro, para poder cuidar das crianças. E aí nós estamos gravando a integração e logo, logo nós vamos tê-la online. Então é importante que você possa, você que está chegando para estar conosco, possa participar com a gente desse momento. A integração é onde você conhece aquilo que nós cremos, quem nós somos como igreja, nossa história, onde você realmente pode se identificar com essa casa. E então, fique esperto, fique ligado, são só 25 vagas para um período, 25 para outro, e você pode entrar no site, fazer a sua inscrição e participar com a gente. Bom, confira também no site o nosso cadastro com todas as pessoas aqui da igreja que são autônomos, que oferecem algum tipo de serviço, e você pode abençoar a vida dessas pessoas, você pode saber onde pode encontrar alguém que é parte dessa casa e que você pode abençoar usando os serviços ou sendo abençoado pelos serviços dessa pessoa. É importante, entra no site, confere lá, a gente tem uma lista bem interessante de produtos e serviços para você que pode abençoar você e outras pessoas também. Então, segue com a gente e fique ligado nas redes.